tem razão? 15h32 e quem tem razão nos sucessivos questionamentos de ações do governo na Justiça. Para debater esse tema, nós temos agora dois convidados, o deputado Coronel Tadeu, do PSL, deputado federal. Coronel Tadeu, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores. E também nesse debate, Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência, integrante do PSOL. Boulos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela rádio ou pelo YouTube. Bom, nesse debate sempre temos alguém representando a situação e alguém representando a oposição. E eu gostaria de primeiro ouvir o Coronel Tadeu a respeito de vários questionamentos que estão sendo feitos em relação não apenas ao presidente Bolsonaro, mas também à base de apoio dele. Nós temos um inquérito que começou a partir das denúncias de Sérgio Moro. Nós temos o questionamento em relação às fake news, aí envolvendo inclusive deputados que apoiam o presidente, blogueiros. Nós temos agora o TSE avaliando a situação da chapa do presidente Bolsonaro e também de Mourão, a partir também de investigações anteriores e denúncias anteriores à eleição dessa chapa. Coronel Tadeu, como é que o senhor vê essa situação? O presidente Bolsonaro tem se colocado aí como vítima de um ataque, a gente tem visto falar muito em golpe dos dois lados, não é? O presidente se sentindo vítima de um golpe e ao temor também de boa parte aí dos opositores em relação a uma ofensiva do presidente a partir de manifestantes que defendem fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. Coronel Tadeu, por favor. Bom, nós temos várias pautas, você citou aí vários processos realmente que estão em andamento, e é claro que o direito diz a todos nós, né, ele não vai socorrer a quem dorme. Então é legítimo que as pessoas façam suas reivindicações através de ações judiciais, aonde elas se sentem lesadas. Isso não há problema nenhum. Agora, o que acontece é que algumas dessas ações, elas realmente não conseguem prosperar porque existe realmente um pedido ilegítimo. E aí a gente tem que fatiar o assunto, mas eu vou comentar, por exemplo, essa questão que provavelmente hoje no TSE deve estar sendo dado continuidade a um julgamento de uma ação da Rede e do PSOL, que foi interrompida e hoje o ministro Barroso marcou sessão, então, portanto, deve ser dado continuidade. Esse pedido, ele é lá de 2018, se eu não me engano, lá em meados de setembro de 2018, onde ainda tínhamos uma campanha. E um hacker, segundo as apurações mostram, um hacker que não foi identificado, acabou invadindo um site teoricamente contra o presidente Bolsonaro, né, transformando o que era contra em favor. E aí estão querendo imputar ao presidente e ao vice-presidente a culpa por esse ato. Então, aí de cara, você já começa a perceber algumas irregularidades, né? Falta de fundamentação da ação. Primeiro que o presidente ele desconhecia isso, chegou até, se eu não me engano, publicar numa rede social dele, no Twitter, não sei exatamente, né, que realmente havia um site que estava o apoiando, e na verdade não era, né, tinha sido feita uma invasão. Então é legítimo o pedido dos autores da ação realmente, mas imputar a autoria ao presidente e ao vice-presidente, aí não tem cabimento. Tanto é que o relator já se pronunciou contrário. Eu não sei se já deu tempo aí, Denise, para também não tomar o tempo do Guilherme. Eu não sei como é que vai ser feito isso. Eu queria saber do Guilherme Boulos como é que foi essa situação em encaminhamento. Boulos, que foi candidato a presidente também nas eleições. Eu queria que você lembrasse essa situação e comentasse todo esse excesso de procedimentos na justiça que nós temos contra ações do presidente Bolsonaro. Olha, Denise, primeiro dizer que esse julgamento que vai ser feito hoje à noite no TSE, ele acontece com 1 ano e meio de atraso. Nós entramos com essa ação, né, eu e a Sônia Guajajara, pelo PSOL, como uma chapa candidata à presidência da República. A chapa da ex-candidata Marina Silva também entrou com uma ação semelhante e as duas vão ser julgadas hoje. Isso foi lá no período eleitoral de 2018. Já deveria ter julgado essa ação. Agora, vamos ao mérito. O que está em jogo? O que o TSE vai julgar hoje? Hackers ligados à campanha do Bolsonaro hackearam uma página chamada Mulheres contra Bolsonaro, que tinha 6 milhões de seguidores àquela altura
nas vésperas do primeiro turno presidencial. E transformaram o título da página em Mulheres com Bolsonaro. Até aí, como disse o deputado, poderia ser uma ação isolada. Nós não teríamos nenhuma prova, nenhum indício de que tivesse ligado à campanha do Bolsonaro. No entanto, simultaneamente à ação dos hackers, tanto o Bolsonaro como o Mourão, como o Eduardo Bolsonaro, postaram nas suas redes comemorando o novo grupo, na verdade o grupo hackeado, de mulheres com Bolsonaro, o que no mínimo indica algum tipo de ligação ou de sintonia com a ação criminosa que foi feita pelos hackers. Mas não foi só isso, né? Essa foi apenas a ponta do iceberg. Depois essas ações foram agregadas, né? Nós incluímos aditivos nessas ações que se basearam nas denúncias feitas numa reportagem jornalística de altíssima qualidade, que depois virou a jornalista Patrícia Campos Melo, virou alvo de uma milícia virtual, foi atacada na sua honra, teve seu trabalho ofendido, sua honra ameaçada, onde ela mostrou que houve disparos em massa, alguns de 11 milhões de reais, pagos por empresários associados ao bolsonarismo, um deles o Luciano Hang, o famoso velho da Havan, e outros mais, que apoiam o Bolsonaro e que pagaram, de forma ilegal, disparos em massa de fake news durante a campanha. Então, só aí, Denise, tem 3 crimes eleitorais. Primeiro, violação das regras de uso de WhatsApp, né, mandando mentiras e mensagens em massa. Isso não é permitido eleitoralmente. Segundo, uso de dinheiro empresarial, que também não é permitido, já foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. E terceiro, caixa 2, porque esses disparos em massa não foram declarados na campanha do Bolsonaro. Então você tem um festival de crimes eleitorais que justificam a cassação da chapa e por isso a gente pediu essa cassação. Lamentável que o TSE tenha durado 1 ano e meio para julgar. Esperemos que o atraso, né, a justiça nesse caso tarde, mas não falhe, e que a chapa seja cassada, e o que diz a Constituição é chamar novas eleições em 90 dias, devolvendo a soberania para o povo brasileiro decidir em eleições limpas quem deve governar o Brasil. Bom, a decisão agora está com o TSE, mas a gente vê esse problema, esse tipo de acusação que está sendo feita, sendo discutida numa CPI das fake news e também em investigações, não é, que foram demandadas pelo Supremo, envolvendo blogueiros que teriam esse tipo de comportamento, não é, de divulgação, o chamado gabinete do ódio, uma série de coisas que envolveriam, estariam muito próximos do presidente Bolsonaro. Coronel Tadeu, e a gente vê que essa situação persiste, o Congresso está discutindo e nós temos esse inquérito em andamento, nós tivemos uma operação autorizada por Alexandre de Moraes, que tem um questionamento, inclusive, do ponto de vista da legalidade desse tipo de operação por parte do Supremo, não é? Mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Denise, nós estamos num terreno ainda não legalizado, que é esse mundo cibernético. O mundo da internet, realmente, o direito brasileiro pouco abraçou. E realmente está um campo onde parece um ringue, onde todo mundo entra lá dentro e sai dando pancada em todo mundo. A fake news não tem... A minha opinião pessoal e de muitos parlamentares é que ela precisa ser apurada. Mas, por enquanto, não há nenhuma previsão legal. Tentaram, inclusive, colocar um projeto para ser votado na semana passada, projeto de lei 2630, se eu não me engano é esse o número, mas ele ainda é muito incipiente, ele precisa realmente ser mais amadurecido para poder se colocar em votação, mas já é uma boa iniciativa, e o parlamento precisa ocorrer. Por quê? Porque, por enquanto, atrás das fake news, nós só temos apenas os crimes contra a honra, ou, algumas vezes, nós temos uma denunciação caluniosa de crime, ou até mesmo uma falsa comunicação de crime, né, envolvendo tanto ofendendo pessoas físicas como pessoas jurídicas. E aí o rito é completamente diferente. O que nós estamos vendo nesse momento é que várias pessoas estão se utilizando dessa prática, até por não existir uma cominação legal, ela não existe no Código Penal, portanto, ela não atende ao princípio da legalidade, né? Não apenas sem prévia cominação legal, e isso realmente torna o mundo jurídico um pouco difícil. Existe a CPI da fake news, né? Existe a CPI da fake news, ela vai ter que produzir um relatório,
né? E isso vai ter que ser tomado uma providência sem sombra de dúvidas. E a CPI da fake news, ela ganhou força com vários integrantes, até inclusive do PSL, ou que saíram, né, mas que eram lideranças do partido do presidente antes de haver uma divisão, que acabaram dando informações a respeito da atuação aí de robôs, de mecanismos, chamado Gabinete do Ódio. Boulos, como é que você vê tanto o inquérito como essa CPI, a possibilidade de se definir uma legislação específica em relação a fake news? Você acha que isso deve ocorrer no âmbito legal, das operações policiais? O Congresso, como é que ele pode se posicionar para evitar esse tipo de problema? Bom, vamos lá, Denise. Eu acho assim, o fato de não existir uma legislação específica em relação às fake news não quer dizer que quem sai disparando mentiras sobre os outros não cometa crime. É crime, isso é tipificado no Código Penal. É calúnia, é difamação, né? Não cometa, inclusive, crime eleitoral. Quem recebe disparo de WhatsApp de empresário e não coloca isso na campanha, não divulga isso no relatório financeiro da campanha, está cometendo 2 crimes eleitorais, financiamento empresarial e também Caixa 2. Então, não ter legislação específica é uma coisa. Dizer que isso está num vácuo onde seria legal ou não seria criminoso é outra, e aí nesse ponto eu não posso concordar com o deputado. Agora, eu acho que a gente precisa colocar de maneira muito clara o que está em jogo, o que é esse gabinete do ódio. Dentro do Palácio do Planalto, da sede da Presidência da República, financiado com dinheiro público, liderado pelo filho do presidente da República, que é vereador no Rio de Janeiro. As pessoas brincam até que ele é o vereador federal, que é vereador no Rio de Janeiro e participa de reunião ministerial, de reunião de governo, está direto lá no Palácio do Planalto. Quer dizer, se montou ali uma verdadeira associação criminosa que fica difamando os demais, que usa robôs, né, que recebe financiamentos, sabe-se lá de onde, parece que tem uma promiscuidade entre dinheiro público e dinheiro privado, que é uma das coisas que o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal quer descobrir. As ações da Polícia Federal, que aconteceram há 2 semanas atrás, elas pegaram 3 núcleos dessa verdadeira quadrilha de fake news. Primeiro, né, o núcleo econômico, onde está lá velho da van, Edgar Corona das academias, um monte de empresário que paga, que ajudou na campanha do Bolsonaro e que segue pagando essa milícia digital. Segundo, um núcleo político, né? Políticos, parlamentares, né, estaduais ou federais, que difundem, né, essas notícias e que articulam elas politicamente. E terceiro, um núcleo de operadores. Rapaz lá do site Terça Livre, essa turma que faz ali o trabalho sujo de divulgar as fake news. Isso não sou eu que está dizendo. Quem disse isso é a Polícia Federal. Quem disse isso é o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso precisa ser desbaratado. O povo brasileiro precisa saber quem é que paga, se tem dinheiro nosso nessa brincadeira, e acabar com isso. Nós temos uma quadrilha ligada ao governo federal, difamando opositores, inventando mentira. E fake news não é um negócio inofensivo, não, Denise. Fake news mata. As fake news que têm sido feitas agora em relação ao coronavírus são gravíssimas. O próprio presidente da República propagou uma no seu Twitter, eu me lembro, algum tempo atrás, o mercado de Belo Horizonte supostamente desabastecido. Foi desmentido. Teve que reconhecer isso depois. O próprio presidente da República foi censurado, quer dizer, foi marcado pelo Instagram e pelo Facebook por propagar fake news também em relação ao coronavírus. E aí estimulando aglomerações, que as pessoas saiam normalmente, informações falsas sobre a pandemia, e isso custa vidas. Não é à toa que nós estamos num momento crítico, né, com a pandemia descontrolada e sem estratégia de combate. Então, as fake news também atrapalham isso. Por isso, são precisam ser combatidas radicalmente e precisam ir para a justiça. Isso não pode ser uma terra sem lei. O Tribunal Superior Eleitoral tem que julgar, o Supremo tem que julgar, a Polícia Federal tem que agir. Bom, além dessas ações do PSOL e da rede, ainda tem outras ações com o mesmo conteúdo, também acusando aí a utilização de WhatsApp, de fake news, pelos ex-candidatos Fernando Haddad e Ciro Gomes. Agora, Coronel Tadeu, eu gostaria de lembrar da divergência muito séria que tem entre integrantes do seu partido em relação a essa situação das fake news, inclusive dando munição
para a CPI das fake news chegarem ao chamado gabinete do ódio, que o Boulos estava citando agora, e essa divergência prossegue, não é? A gente vê, inclusive, uma briga aí pelas redes sociais de integrantes ainda do partido que não tem uma situação esclarecida. O presidente Bolsonaro saiu querendo formar um novo partido, não houve tempo, até a pandemia acabou atrapalhando, mas é uma situação muito instável do PSL em relação a isso também, não é? Exato, Denise. Antes eu só queria corrigir só para o Guilherme Boulos. Quando eu falei em vácuo, veja só, nós temos um vácuo na legislação e você pontuou muito bem que ele não pode ficar impune. Mas hoje os crimes de calúnia, injúria e de difamação, eles são de ação privada e o Estado não pode fazer nada a não ser que o próprio ofendido faça. E isso não está legal na lei. Seria ideal que quando houvesse uma fake news, o Estado pudesse, através de uma ação pública incondicionada, agir imediatamente contra o feitor da fake news, mas hoje não pode. Quando você tem uma fake news, somente o interessado pode movimentar o Poder Judiciário, somente a pessoa ofendida pode movimentar a justiça. E aí é o trabalho do parlamento, Boulos, realmente de agir rápido para não deixar esse vácuo, porque o vácuo existe. Porque hoje você fala onde é que está escrito fake news é crime, em nenhum lugar. Injúria, artigo 138, 139, 140, nós temos lá, calúnia, injúria e difamação, e são crimes de ação privada. Se eu fizer uma fake news contra você, Boulos, só você pode me processar, o Estado não pode intervir, e é isso que a gente precisa mudar. Essa é a evolução da legislação que a gente está querendo. E em relação à sua pergunta, Denise, foi entre os ataques que está ocorrendo entre os parlamentares do PSL, eu, como membro do PSL, eu só posso lamentar, né, porque existem duas alas hoje praticamente distintas, né, uma ala que apoia o Bolsonaro, né, costumam dizer que é a ala que apoia o Bolsonaro e a ala que não apoia o Bolsonaro, o que é uma mentira, porque se você for ver pela votação dos parlamentares, né, acredito eu que a maior fidelidade ainda vem desses parlamentares do PSL. Mas existe realmente diferenças pontuais dentro do partido e a CPI da fake news foi um verdadeiro palco para que essas acusações acontecessem. Nós tivemos, na época da fake news, acusações contra um grupo e depois acusações contra outro grupo. E até, lamentavelmente, essa semana que passou agora, nós acabamos sabendo pelas notícias dos jornais, realmente, que a Joyce Hasselmann teve áudios vazados que dão a entender que ela também estaria montando um gabinete do ódio. Eu, como parlamentar, eu só posso lamentar, porque, para mim, o partido deveria ser unido. Agora, Guilherme Boulos, chama atenção o fato de a gente ter essa polarização desde as eleições, uma polarização que é nociva para o país. Agora as manifestações que estão aumentando, nós temos vários grupos aí contra o presidente, não necessariamente se colocando contra o presidente, mas a favor da democracia. E é um clima muito ruim se a gente imaginar que isso possa ir até as próximas eleições presidenciais. Você citou, por exemplo, o que está acontecendo em relação às divulgações dos dados da pandemia, que é uma outra coisa que se recorreu à justiça para ver a divulgação como acontecia anteriormente. Como é na sua visão, o porquê de tantos questionamentos, de tanta situação de conflito, no momento, inclusive, que o Brasil convive com uma crise econômica muito séria e com uma pandemia, que é uma crise de saúde muito séria também? Olha, Denise, eu acho primeiro só um comentário. Eu acho que essa briga que você mencionou entre Joyce Hasselmann e Carluxo mais parece o sujo falando do mal lavado, porque os dois se acusam, os dois eram cúmplices até o verão passado, parece que praticaram crimes juntos e agora tiveram qualquer disputa de poder, sabe-se lá por quê. Agora, em relação à situação do país, de fato ela é gravíssima e nós temos que colocar claramente as responsabilidades em relação a essa situação. Veja, a gente vive a maior crise sanitária do século. O coronavírus já matou centenas de milhares de pessoas, já infectou milhões de pessoas ao redor do mundo. E o que o Brasil deveria estar preocupado em discutir era como salvar vidas e como enfrentar o vírus. E aí você olha, quer dizer, como é que pode a China, o país mais populoso do mundo, teve menos mortes que o estado de São Paulo ou que o estado do Rio de Janeiro? E a gente vai se perguntar por quê? É porque aqui simplesmente não há governo.
não tem uma estratégia de monitoramento, não tem testagem em massa, não tem investimento de verdade no SUS para poder contratar pessoal em emergência, comprar respiradores, equipamentos de proteção, não tem política e estratégia de combate ao vírus. É alarmante essa situação, né? Você olha, o que deveria estar sendo feito, o que vários países do mundo fizeram? Você monitora onde estão os focos de contágio, que eles chamam de clusters. Onde é que estão esses focos? Você vai lá, faz testagem em massa, identifica as pessoas que estão com o vírus, você faz isolamento radical com essas pessoas e, ao mesmo tempo, prepara o sistema de saúde para não saturar. Você compra equipamentos e faz um investimento com ampliação da base monetária. O mundo todo está emitindo moeda, está ampliando a base monetária. Aqui o Paulo Guedes, com a sua alucinação neoliberal, mesmo durante a pandemia, não permitiu que se gastasse nem 11 bilhões de reais, que era muito pouco. É metade do que o SUS perdeu nos últimos 3 anos pelo teto de gastos. Sabe quanto foi gasto disso? 11 bilhões é o que foi destinado para a saúde, para estados e municípios durante a pandemia. Foi, de fato, gasto até aqui 688 milhões. Menos de 6% é nada. Enquanto vai só 688 milhões para a saúde, foi 6,5 bi para emenda parlamentar para comprar deputado do Centrão para apoiar o Bolsonaro. É escandaloso o descaso com a vida do povo brasileiro. Aí ele vai lá e diz, e daí? Ele vai lá e diz, eu não sou coveiro. Então, e isso agrava a crise. E enquanto o Brasil deveria estar preocupado em salvar vidas, não tem estratégia de salvar vidas, e o que é pior, né, tem um governo com tentações autoritárias. Fica defendendo o AI-5, recebe torturador no Palácio do Planalto, né, defende fechar Congresso, fechar Supremo. É uma coisa inacreditável, surreal, né, o teatro do absurdo, a situação que o Bolsonaro colocou o Brasil. E por isso é evidente que isso gera reações, é evidente que isso gera manifestações. Ninguém gostaria de estar se manifestando no meio de uma pandemia. Todo mundo gostaria de estar em casa, se cuidando, se protegendo. Mas, lamentavelmente, o Bolsonaro colocou o país numa situação insustentável. Coronel Tadeu, o senhor participou das votações no Congresso em relação a várias medidas lançadas pelo governo no combate à pandemia, não necessariamente a área de saúde criticada agora pelo Boulos, mas a questão de auxílio emergencial, de liberação de crédito, muita coisa que ainda não está funcionando, no caso do crédito, por exemplo. Mas eu queria a sua avaliação em relação à posição do governo e também seu comentário a respeito de todas essas ações, as várias críticas e o aumento das manifestações. Denise, é importante destacar que alguns partidos políticos, em especial os partidos de esquerda, eles não admitem ainda a derrota por 57 milhões de votos no segundo turno e quase uma vitória no primeiro turno com 49 milhões do candidato Jair Messias Bolsonaro. E, obviamente, eles continuaram realmente com essa luta política, até aí eu acho legítima, sem dúvida nenhuma, né? E em tentar denigrir a imagem do governo que neles não apoiam. Isso é completamente legítimo. Agora, tem uma coisa curiosa no nosso país, no nosso Brasil, tão polarizado entre esquerda e direita, que é diferente de todos os outros países que estão com o mesmo problema da pandemia. Nos outros países, nenhum político lá quer derrubar o presidente. Por isso é que as coisas andam. Há uma verdadeira união política em pessoas voltadas para o comprometimento do combate à pandemia. Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos alguns remando de um lado e outros remando no sentido contrário, que é para justamente não dar certo. E aí o que nós temos visto realmente? É claro que existem alguns fatos políticos, ditos crises políticas, nesse momento de pandemia, são completamente inadequados. Mas o cenário que eu vejo é um cenário de um banquete fúnebre, onde alguns partidos políticos e alguns veículos de comunicação têm o prazer de levar aspectos negativos e adversos da pandemia, quando, na verdade, o governo vem fazendo muito. Ou seja, nós temos claramente, não só políticos, mas governadores e prefeitos subindo em caixão para fazer palanque para 2022. Isso é muito ruim.